Meu nome é Rebeca dos Santos, tenho 43 anos e resido em São Luís, no Maranhão. Levo uma vida simples, porém cheia de significado. Trabalho como cuidadora de idosos em uma casa de repouso. Embora muitos considerem essa profissão pouco glamourosa, para mim, cuidar do outro é uma maneira de valorizar a vida, que sempre me retribuiu com gratidão. Cada sorriso, cada mão enrugada que apertei, cada oração sussurrada a alguém no momento de partida, tudo isso plantou uma semente no meu coração. Na manhã do dia 3 de outubro de 2023, acordei como em qualquer outro dia. Preparei o café para minha filha, vesti meu uniforme branco, que tinha aquele perfume de sabão de cocô, e saí pedalando para o trabalho. O céu estava especialmente lindo, com uma luz dourada que tocava as folhas das mangueiras, como se as beijasse. Comentei com Dona Célia, uma das idosas: hoje o céu tem gosto de eternidade. Ela riu e respondeu: você tem alma de profeta, menina. O dia passou tranquilo, entre banhos dados com carinho, medicação administrada e histórias antigas contadas como lendas. Às 17 horas, me despedi com meu tradicional fiquem com Deus e fui à casa da minha mãe, buscar algumas roupas que ela tinha lavado para mim. Conversamos até mais tarde do que o habitual. Ela estava estranhamente carinhosa naquela noite, me abraçou por mais tempo, como se soubesse o que estava por vir. Cuida de ti, viu? Ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sorri, sem entender direito, e fui embora. Peguei o carro emprestado de um vizinho para buscar minha filha numa aula de reforço. Era por volta das 21 horas quando tudo aconteceu. Eu dirigia pela Avenida João Pessoa, quando um carro em alta velocidade passou no sinal vermelho. O impacto foi violento, e logo depois o silêncio. O que veio a seguir foi ainda mais estranho. Não houve dor, não houve medo. Tudo se apagou num piscar de olhos. Quando acordei, não estava mais no carro. Eu estava acima dele, flutuando, como se fosse feita de luz, de ar, ou talvez de nada. Vi meu corpo ali, preso nas ferragens, sangue escorrendo da testa, olhos fechados, mas eu estava consciente, sentindo uma paz incomum diante do caos. Era como se o tempo tivesse parado, apenas para me mostrar que eu não era aquele corpo, não era aquele acidente, aquela tragédia. Foi ali que comecei a perceber que algo muito maior estava acontecendo. Não sei como explicar, mas foi como se me tornasse pura consciência. Não sentia frio nem calor, não havia peso, não havia dor, apenas uma leveza total que me fez chorar, embora eu não tivesse lágrimas. Era um choro da alma, se isso fizer sentido. Abaixo de mim, os paramédicos corriam, um deles pedindo o desfibrilador. Vi um senhor passando pela rua, parando sua moto, retirando o capacete, e chocando-se com a cena. Reconheci minha filha, correndo em direção ao carro, gritando meu nome, pedindo ajuda. Meu coração, ou o que quer que fosse meu coração naquele momento, se apertou de amor, mas mesmo diante daquela visão, uma paz ainda maior me envolvia, como se uma presença invisível me dissesse: calma, Rebeca, tudo está sob controle. E eu acreditei, pela primeira vez na vida, plenamente, que tudo tinha um propósito, até mesmo a dor. Então senti algo ao meu lado, uma energia, uma vibração. Voltei minha atenção e vi minha mãe, não como a vi na terra, envelhecida pela vida, mas como uma versão jovem e radiante dela mesma, vestindo algo feito de luz. Ela me olhou com tanto amor que minha alma se derreteu. Estendeu a mão e disse: filha, chegou a hora de ver o céu. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas não era necessário falar. A comunicação entre nós era telepática, direta e íntima. Começamos a subir, não havia escadas, nem asas. Apenas subíamos, como se nossos pensamentos nos conduzissem. À medida que subíamos, o mundo material foi desaparecendo. As luzes da cidade tornaram-se pequenas, distantes, até sumirem por completo. E então uma luz apareceu. Não era uma luz comum, mas uma presença, um ser tão puro e intenso que precisei fechar os sentidos espirituais, se isso for possível, para suportar sua força. Mesmo assim, me senti completamente exposta, mas não com vergonha, e sim com uma sensação de verdade que abraça. Foi então que ele apareceu. No começo, parecia apenas uma silhueta luminosa, mas aos poucos aquela luz foi se moldando, e sem que ninguém dissesse nada, eu soube: era Jesus. Não o vi como um homem branco ou negro, ele era tudo. Sua presença me envolveu completamente, e o tempo simplesmente desapareceu. Mesmo com minha mãe ao meu lado, tudo girava em torno dele. Quando ele falou, a voz não era comum. Cada palavra parecia sair diretamente de dentro de mim, como se ele não estivesse falando para mim, mas através de mim. Era impossível resistir àquela presença,
Não havia máscaras, defesas ou desculpas. E de uma maneira estranha, eu não queria me esconder. Rebeca, ele disse com uma doçura que me desfez completamente. Você é mais do que imagina. Naquele momento, tudo o que eu acreditava sobre mim mesma começou a desmoronar. As inseguranças, as dores escondidas, os dias em que me senti invisível, desvalorizada por ser mulher negra e pobre, tudo isso foi se soltando de mim, como camadas que nunca fizeram parte da minha essência verdadeira. Então ele me tocou, não fisicamente, mas espiritualmente. Uma luz saiu dele e me envolveu, como se estivesse sendo purificada por dentro. Senti curas acontecendo em lugares da minha alma que eu nem sabia que estavam feridos. Vi memórias de momentos em que fui rejeitada, humilhada, silenciada, sendo transformadas. Não apagadas, mas curadas. Jesus não veio para me apagar, mas para me restaurar. Ele me mostrou, sem palavras, que nenhum sofrimento havia sido em vão, que cada lágrima derramada em silêncio, cada oração feita enquanto limpava feridas ou trocava fraldas, tudo havia sido ouvido. E então eu senti um amor tão grande, tão absoluto, que me entreguei totalmente a ele. Eu sou tua, pensei. Sempre fui. Ele sorriu, e aquele sorriso era como ver o começo e o fim de todas as coisas. Era paz, era lar. Então ele estendeu a mão. E ao tocá-la, vi cenas da minha vida. Momentos simples, como quando dividi um pão com um morador de rua, ou quando cantei com Dona Célia, ou quando segurei minha filha após uma febre. Mas também vi momentos dolorosos, como quando fui rejeitada numa entrevista por causa do meu cabelo crespo, quando ouvi piadas disfarçadas de elogios, ou quando aceitei menos do que merecia por medo de parecer ingrata. Jesus olhou nos meus olhos e disse: "Você não é invisível, você é uma guerreira." Foi quando algo dentro de mim se transformou. Ele não estava apenas me preparando para mim mesma, mas para algo maior, que envolvia todos nós. Ele estendeu a mão novamente, e eu a segui. Não caminhamos, mas éramos conduzidos por um fluxo de amor e intenção. Ao nosso redor, tudo era luz viva. Não uma luz cegante, mas uma que revelava, que trazia clareza. Cada partícula daquele lugar parecia saber meu nome. E então, o ambiente começou a mudar. Não era mais aquela luz serena, mas uma tela viva, como se o céu projetasse visões de outras realidades. Jesus me disse, com os olhos, que estava pronta para ver, não com julgamento, mas com discernimento. A primeira visão foi do meu passado. Vi minha infância, mas com outra perspectiva. Vi minha avó orando por mim enquanto eu dormia, colocando meu nome diante de Deus. Vi a força espiritual das mulheres da minha família, tantas vezes apagada pelo mundo, mas brilhando intensamente naquele plano. Depois fomos levados ao futuro. No começo, parecia uma cidade futurista, limpa, organizada, mas algo estava errado. Era fria. As pessoas andavam apressadas, olhando para telas suspensas no ar, com dispositivos sob a pele, pequenos implantes luminosos. A pulsação deles emitia uma vibração sutil, mas eu senti que aquilo era uma prisão disfarçada de liberdade. Jesus falou com firmeza: o controle virá disfarçado de facilidade. Nesse momento, surgiu diante de mim a imagem de um homem carismático, projetado em holograma. Ele sorria e dizia palavras suaves sobre união e progresso, mas seu olhar parecia vazio, sem vida, como se algo por trás dele estivesse manipulando suas palavras. A sensação de desconforto se espalhou por mim, mesmo estando naquele plano de paz. Em seguida, percebi uma divisão, não uma separação clara, como uma guerra, mas algo mais sutil. Vi pessoas, algumas negras, outras brancas, outras indígenas, que começavam a se distanciar dessa estrutura, sendo vistas como loucas, perigosas, conspiratórias. Foi nesse instante que Jesus olhou diretamente para mim e disse algo que nunca poderei esquecer: a maior mentira do inimigo foi fazê-los acreditar que vocês são inimigos uns dos outros. Ele me mostrou algo mais profundo, uma batalha espiritual onde as emoções eram semeadas como venenos. Vi uma energia escura sendo espalhada sobre pessoas brancas. Não era ódio, mas uma culpa insustentável, que as paralisava, as deixava confusas e incapazes de se reconciliarem verdadeiramente. Eles também foram enganados, Jesus sussurrou. Filhos que se esqueceram de quem realmente são. Foi nesse momento que entendi que a verdadeira guerra não era de cor, classe ou ideologia, mas uma guerra contra a própria identidade espiritual da humanidade. Você verá mais, e você avisará, Jesus me disse. A luz ao nosso redor mudou mais uma vez, e dessa vez tudo ao nosso redor parecia mais denso, mais próximo da terra. Ele me disse que agora eu veria algo que muitos não percebiam. O que vi me abalou profundamente.
As pessoas estavam vivendo suas vidas de forma rotineira, indo ao trabalho, cuidando de seus filhos, postando nas redes sociais, mas ao redor delas, havia sombras invisíveis. Não eram monstros ou demônios como em filmes, mas formas sutis, como fumaças conscientes, que cochichavam nos ouvidos, envolvendo seus corpos em fitas escuras invisíveis. Vi uma mulher negra cheia de talento olhando para o espelho com tristeza, enquanto uma dessas presenças sussurrava em seu coração: "Você nunca será suficiente." Vi também um homem branco, sentado sozinho no carro, esmagado por uma culpa que não compreendia. Ele chorava em silêncio, repetindo: "Eu não posso falar, não tenho o direito de sentir." Percebi que essas entidades não buscavam nossa morte física, mas sim nossa morte espiritual. Elas nos mantinham presos em ciclos de medo, vergonha, orgulho e ressentimento. Era uma prisão coletiva sem grades, mas cheia de vozes. Jesus olhou para mim com um olhar profundo e doloroso, e disse: "Eles não sabem que são prisioneiros. E muitos daqueles que pensam estar despertos ainda estão apenas presos em outra cela." Mas no meio dessa escuridão, algo começou a mudar. Luzes pequenas começaram a brilhar. Pessoas comuns, de todas as idades e origens, estavam despertando, não através de palavras, mas de decisões silenciosas. O perdão de um pai ausente, o abraço entre antigos inimigos, a coragem de amar alguém diferente. Essas luzes se conectavam, formando redes de luz viva, conectando corações despertos. "Esses são os guerreiros", disse Jesus. "Eles não lutam com armas, nem com discursos. Lutam com verdade, com amor, com a coragem de ser quem são." Esses guerreiros estavam em todos os lugares: bairros pobres, universidades, prisões, aldeias e subúrbios. Nenhum deles era perfeito, mas todos carregavam uma chama interior que não podia ser apagada. Jesus me tocou novamente e disse: "Você também é uma delas, Rebeca. E precisa falar. O engano está se espalhando como um perfume doce, e muitos estão adormecidos, embriagados." Uma dor doce tomou conta de mim, uma urgência, um chamado. Mesmo sem saber como, respondi: "Sim." Depois do meu sim, Jesus me olhou com uma profundidade que transcendeu o tempo e me levou ainda mais fundo. Entramos em um espaço que parecia vivo, mas sem forma definida, como se estivéssemos dentro do pensamento de Deus. Tudo ali vibrava com propósito, como se cada partícula soubesse exatamente o que fazer. E então diante de mim, apareceu uma janela gigantesca, feita de luz e som. "Agora você verá a raiz do que está por vir", disse ele. A visão que se abriu diante de mim me tirou o fôlego. Vi a terra, como se a observasse de fora. Era linda, azul e pulsante, mas logo percebi fissuras invisíveis se espalhando sobre ela. Não eram rachaduras físicas, mas espirituais, como se as escolhas humanas estivessem ferindo a alma do planeta. Cada mentira, cada gesto de ódio, cada ato de dominação criava uma fissura. Jesus me mostrou duas linhas do tempo. Em uma, a humanidade se afundava em uma era de controle total, onde a tecnologia, que começou como uma ferramenta, se transformava em uma prisão sofisticada. As pessoas eram vigiadas constantemente, suas emoções reguladas por implantes e algoritmos. Havia ordem, mas nenhuma alma. Na outra linha do tempo, vi um futuro difícil, mas vivo. As pessoas despertavam em massa, questionando narrativas, perdoando feridas antigas e resgatando suas raízes espirituais. A tecnologia ainda existia, mas a alma humana voltava a ser o centro. "Agora é o momento da decisão", disse Jesus. Eu perguntei: "Quem decide?" E ele respondeu: "Cada alma." Foi então que entendi: o futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele nasce todos os dias, a partir das pequenas escolhas, das palavras que dizemos ou calamos, dos medos que enfrentamos ou alimentamos, do amor que estendemos ou negamos. Jesus me mostrou pessoas aparentemente pequenas, como uma senhora orando em silêncio em uma vila, um adolescente devolvendo um celular encontrado, um pai abraçando um filho que achava que nunca seria aceito. E como esses atos abriam fendas de luz, pequenas, mas reais, por onde o céu tocava a terra. Jesus então me olhou profundamente e disse: "O mundo não será salvo por grandes sistemas, mas por corações despertos." Naquele momento, senti uma necessidade profunda de voltar, não porque aqui fosse melhor do que lá, mas porque eu sabia que minha missão ainda não havia terminado. Eu estava ali, diante dele, imersa em uma paz que parecia não existir neste mundo. No entanto, uma sensação nova e pesada começou a crescer dentro de mim. Não era um peso de medo, mas de responsabilidade, como se ao ter visto o que vi, algo tivesse mudado dentro de mim. Como se eu tivesse sido marcada,
convocada para algo maior do que eu mesma. Jesus colocou a mão sobre meu peito, ou talvez sobre minha essência, e disse: você não foi escolhida por ser perfeita. Foi escolhida por ter permanecido disponível. Essas palavras penetraram em mim como fogo e bálsamo ao mesmo tempo. Compreendi, naquele instante, que a missão que ele me confiaria não seria fácil. Talvez eu fosse desacreditada, ridicularizada ou silenciada, mas também entendi que, a partir daquele momento, o meu silêncio seria uma forma de traição. Não a ele, mas a verdade que agora pulsava dentro de mim. Você vai voltar, Rebeca? Ele me perguntou. O som da sua voz partiu meu coração. Parte de mim queria ficar, queria viver para sempre naquela luz e naquela paz, andar com ele por uma eternidade atemporal. Mas havia algo mais forte dentro de mim, algo que sabia que o mundo precisava ouvir. Não de qualquer maneira, não com fúria, mas com firmeza, com um amor que não negocia princípios. Então Jesus me mostrou o que eu encontraria ao retornar. Vi pessoas próximas me observando com desconfiança. Algumas sorriam constrangidas, como se pensassem: coitada, perdeu o juízo. Outras ficariam assustadas, algumas tentariam me convencer a esquecer o que vi, como se isso fosse possível. Eu também sabia que muitos não entenderiam quando eu falasse sobre os sentimentos das pessoas brancas. Haveria aqueles que acusariam minha visão de estar minimizando o papel do opressor, mas Jesus me lembrou: você vai ensinar a todos que o inimigo não tem cor, que a culpa é uma prisão, e que a verdadeira liberdade só vem com arrependimento sincero e perdão. Chorei, não pelo medo da rejeição, mas porque vi o quanto as pessoas estavam feridas e como essa dor era manipulada constantemente. Eu sabia que minha voz seria um grito perdido no meio de uma tempestade, mas que ainda assim, alguém ouviria. Você não precisa convencer o mundo inteiro, Rebeca, disse ele. Basta acender o próximo coração, e ele acenderá outro, e assim a luz se espalhará. Foi nesse momento que senti que algo ao meu redor começava a vibrar de forma diferente. O ambiente celestial ainda me envolvia, mas algo estava mudando. Era como se uma contagem invisível estivesse chegando ao fim. A sensação era clara, eu estava prestes a voltar. E antes que a luz começasse a se dissipar ao meu redor, Jesus me disse uma última coisa: quando duvidarem de você, lembre-se do que viu aqui. Quando estiver cansada, lembre-se de mim. Eu mal consegui sussurrar, mas aquela luz que me envolvia, quente, viva e incondicional, começou a vibrar de uma maneira diferente, como se estivesse se despedindo. Com isso meu espírito foi puxado para longe. Não era uma queda, mas a sensação de atravessar um véu. Um véu denso, quase sólido. Olhei para Jesus uma última vez antes de partir. Quis perguntar se voltaria a vê-lo daquela forma, com tanta clareza, mas antes que eu pudesse dizer algo, ele sorriu com ternura e respondeu: agora é hora de confiar. E então tudo desapareceu. O silêncio virou um ruído ensurdecedor, a leveza virou peso, e a paz se transformou em dor. Foi como se eu tivesse mergulhado em um corpo apertado, frágil demais, barulhento demais. Senti o ar invadir meus pulmões com violência, meu coração batendo descontroladamente, meus olhos ardendo. Havia gritos, máquinas apitando, vozes gritando ao meu redor, e com tudo isso, veio a dor. Muita dor. Acordei em um leito de hospital, com luzes brancas acima de mim, fios conectados ao meu corpo, e uma sensação de esmagamento no peito. Ouvi minha filha chorando ao lado da cama. Meu irmão estava ali também, segurando a mão dela, com os olhos vermelhos. Quando me viram abrir os olhos, congelaram. Mãe, ela sussurrou, com uma voz carregada de promessas. Tentei sorrir, mas minha boca não respondeu. Só consegui chorar, não pelas dores físicas, mas pela saudade imediata daquele lugar de onde eu viera, pela presença que agora parecia tão distante. As primeiras horas foram confusas. Exames médicos, perguntas. Me disseram que fiquei em coma por 2 dias, que o impacto do acidente causou um traumatismo craniano leve, algumas costelas fraturadas e uma hemorragia interna. Os médicos me diziam que eu estava com sorte por estar viva, mas eu sabia que não era sorte, era missão. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava, comecei a perceber a diferença entre mim e o mundo à minha volta. As pessoas falavam comigo como se nada tivesse acontecido, como se tivesse apenas passado por um susto, mas dentro de mim tudo estava transformado. Eu olhava os rostos ao meu redor com outros olhos, sentia as dores ocultas de cada um, o peso da culpa que se escondia nos olhos de um enfermeiro branco que mal me olhava, a força silenciosa da mulher da limpeza que murmurava orações enquanto trabalhava. Eu via além, como se o véu entre os mundos ainda estivesse ligeiramente aberto. Quis compartilhar tudo o que vivi, mas minha primeira tentativa foi um choque.
Minha irmã, sempre devota, ouviu minhas palavras com um sorriso forçado quando mencionei Jesus e o que ele me disse sobre o futuro e as divisões espirituais. Ela apenas murmurou: "Você deve ter sonhado com tudo isso, Rebeca. Foi o trauma." Naquela noite, chorei sozinha no quarto do hospital, não por frustração, mas por compaixão. Eu entendia que eles ainda estavam adormecidos. E era isso que eu precisava aceitar. Falar a verdade nem sempre traria aplausos, mas traria propósito. Os dias passaram, e o hospital se tornou um campo silencioso de batalha interna. Meu corpo cicatrizava, mas meu espírito ardia. A lembrança do que vivi era tão vívida que, às vezes, eu fechava os olhos e sentia o calor daquela luz ainda em mim. Só que aqui tudo parecia mais difícil, as palavras mais frias, o tempo mais áspero. Tentei falar sobre minha experiência com algumas pessoas próximas. Uma vizinha evangélica, que achei que talvez entendesse, ouviu atentamente até o momento em que mencionei Jesus falando sobre as pessoas brancas e o engano espiritual que as fazia carregar culpa como um fardo invisível. Ela franziu o senho, cruzou os braços e disse: "Ah não, Rebeca, Jesus jamais diria algo assim. Isso é conversa do inimigo." Aquilo doeu mais do que eu imaginava. Senti-me sozinha, como se tivesse voltado à terra carregando uma verdade que ninguém queria ouvir. Mas Jesus me havia preparado para isso. Lembrei-me da última coisa que ele me disse antes de eu voltar: "Quando duvidarem de você, lembre-se do que viu aqui." E eu lembrava de cada detalhe, cada sensação, cada revelação. Então mudei de estratégia. Em vez de tentar convencer, comecei a observar, a amar, a servir, como sempre fiz. Mas agora, com uma consciência diferente. Voltei à casa de repouso assim que o médico me liberou. Me disseram que Dona Célia perguntava por mim todos os dias. Quando entrei no quarto dela, ela sorriu com os olhos fechados e disse: "Você foi lá, não foi?" Fiquei atônita. "Lá onde, Dona Célia?" Ela abriu os olhos devagar, com aquele brilho que só quem está com um pé no outro lado pode ter, e respondeu: "Naquele lugar onde ele mora. Eu sonhei com você lá. Você voltou cheia de luz." Ela acreditava, mesmo sem explicação. Ela sentia. A partir daí, coisas começaram a acontecer. Uma funcionária da casa me chamou de canto, com lágrimas nos olhos, e me contou um sonho estranho que teve, no qual via Jesus mostrando correntes invisíveis presas nas costas das pessoas. Um motorista de aplicativo, com quem conversei, disse do nada: "Eu não sei o que você tem, moça, mas tô sentindo uma paz aqui dentro do carro. Posso te pedir uma oração?" E assim fui entendendo. Eu não precisava gritar, só precisava estar disponível. A luz que ele colocou em mim não dependia de palco nem de microfone. Era como água viva que escorria sem que eu percebesse. Comecei a escrever tudo. Cada lembrança, cada visão, cada palavra. Às vezes à noite, outras vezes de madrugada, com lágrimas nos olhos. Não para convencer ninguém, mas para registrar, como sementes lançadas ao vento. Eu sabia que em algum momento, cairiam em solo fértil. E uma noite, enquanto olhava para o céu do quintal de casa, senti aquela presença novamente. Não com os olhos, mas com a alma. E ouvi: "Você está cumprindo." Hoje faz 6 meses desde o acidente. Muita coisa mudou por fora, mas dentro de mim, tudo foi refeito. Já não sou mais a Rebeca que achava que precisava de grandes feitos para ser ouvida. Descobri que a maior revolução acontece no invisível, onde o espírito sussurra, onde o barulho do mundo não chega. As pessoas ainda me olham com desconfiança, às vezes, outras me olham com curiosidade. Mas há aquelas, e são mais do que eu imaginava, que me escutam com o coração, que não pedem provas, mas compartilham lágrimas, sonhos, perguntas. É por elas que eu falo, por elas que escrevo, por elas que vivo. Voltar foi uma renúncia, uma das maiores que já fiz. Deixar a presença de Jesus, aquela luz, aquela paz que não cabe em palavras, foi como arrancar a alma do colo de Deus. Mas eu entendi, o amor verdadeiro também é sacrifício. Ele me amou o suficiente para me deixar escolher. E eu escolhi avisar. Avisar que estamos sendo manipulados por uma força que não quer apenas o nosso corpo, mas também o nosso espírito. Que as divisões, raciais, políticas, emocionais, tudo isso é uma rede cuidadosamente tecida para nos impedir de lembrar quem somos. Jesus me mostrou que há algo sagrado em cada povo. Que a beleza da humanidade está na diversidade. Mas o inimigo transformou essa diversidade em trincheiras. Plantou vergonha nos brancos, dor nos negros, silêncio nos povos originários. Porque se todos nós despertássemos juntos, o sistema não sobreviveria.
Não se trata de culpa, mas de cura. Eu vi que o futuro ainda pode ser resgatado, mas a porta é estreita. Não se atravessa com orgulho nem com medo. Só com entrega, só com amor. Hoje acordo todos os dias com uma oração nos lábios. Senhor, usa minha vida como aviso, como consolo, como flecha de luz. E Ele tem usado. Já não me preocupo em convencer ninguém. Sou apenas uma testemunha. E minha missão não é salvar o mundo. É acender corações, um de cada vez. Se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque também foi chamado. Talvez essa semente seja sua, e tudo o que você precisa fazer é dizer sim. Porque a guerra já começou, mas a vitória está em cada ato de verdade. E a verdade tem o som do céu. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.